Viva, sejam bem-vindos a mais uma sessão da 10ª Jornada de Teologia Prática, desta vez para refletir sobre uma ecologia do essencial. Para nos ajudar na nossa reflexão, temos connosco os professores Carlos Moraes e Joaquim Félix Carvalho, cuja moderação do diálogo entre eles está a cargo da professora Clarice Pessoa. A professora Clarice Pessoa é professora auxiliar na Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Católica Portuguesa, no Centro Regional de Braga, onde também coordena o Gabinete de Comunicação e Relações Públicas do Centro Regional de Braga. É investigadora integrada no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, na Universidade do Minho, e a sua lecionação e pesquisa versam essencialmente sobre as áreas da comunicação organizacional e da estratégia, do marketing e da literacia mediática. Professora Clarice, muito obrigado. Agradecemos a sua disponibilidade para moderar este diálogo. Muito obrigada, Padre Luís Miguel. É muito bom estar aqui hoje. Vamos então dar início às apresentações. Espero que possam gerar aqui possamos gerar mote para debate. E vamos iniciar então com o professor Joaquim Félix, que é professor auxiliar na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, em Braga. É investigador no Centro de Investigação em Teologia e Estudos da Religião e leciona e estuda essencialmente as áreas das artes litúrgicas e filosofia da religião. Muito bem-vindo, então, professor Joaquim Félix, e dou-lhe a palavra. Uma saudação a todos, em primeiro lugar então a nossa moderadora Clarice Pessoa, a professora, saúdo também o professor Carlos Moraes e o professor Luís Figueiredo e todos aqueles que de alguma forma nos seguem através desta apresentação online. E eu vou fazer uma apresentação numa linha de ir ao encontro do tema, num desenho que fiz em termos de movimentos associados a obras de arte que confluem e partem de espaços litúrgicos. São apenas 3 pontos. O primeiro passa pelo movimento de mergulhar e imergir, uma espécie de batismo. O segundo passa para outro tipo de movimento, a ascensão, e depois a respectiva descensão. Por fim, entramos no labirinto. Relativamente ao primeiro ponto, eu faço já este convite. Vinde. Vamos a esta hora de morte, da noite passemos ao dia. É para uma Páscoa que convido, um denso trânsito que deflagra nas circulares da vida, como é romper os muros claros da floresta que habitamos. Libertemo-nos da tentação de decifrá-los na pressa do entendimento. Este trânsito reclama lentidão, como se escava a noturnidade, luminar a luminar. Serão como as interpretações possíveis. Ninguém irá apagar o seu amplo espaço e ainda assim não são prioridade. A proposta é para, no revivecer da experiência genesíaca, romper o rígido espaço da univocidade que, latente, nos assola e consola desde a infância. E daí nos dessedenta, ilumina, silencia e expressa. O desejo do invisível está aceso. E o corpo sente-se em demorada carne e cheia espiritual. Vamos entrar agora no útero mítico do mundo, no banho da gestação. A poética que proponho é uma criação de videoarte intitulada de Reflecting Pool, a piscina refletora, do artista americano Bill Viola. Trata-se de uma obra realizada entre 1977 e 1980. É formada por 5 trabalhos independentes, mas que formam um só álbum. Para este momento, interessa-nos aqui apresentar apenas o primeiro, que tem precisamente o título de Piscina Refletora. Sobre ele, sobre este trabalho, Bill Viola escreveu: a peça refere-se à emergência do indivíduo para o mundo natural, uma espécie de batismo.
O vídeo abre com uma aproximação de um homem, no caso é Bill Viola, a uma piscina. Ele irrompe da floresta, vestido, embora descalço, enquanto se ouve um avião que passa. Sobe ao bordo do tanque e mantém-se em silêncio. O único som chega das ramagens, de brilhos foliares, da trepidação das águas e de outro avião. De pé, ele prepara-se para saltar. Depois, solta um grito e salta. Tudo decorre como seria previsível. Mas, ao atingir a elevação, a sua imagem congela-se. Permanece assim, flutuando em posição fetal, sem cair. E aí continua quase até ao fim do vídeo. A estaticidade revela as suas vibrações, desde logo na água, que por sua vez se agita ondeante, como se algo tivesse caído nela. As bolhas que rebentam à superfície fazem pensar nas nascentes do fundo. Enfim, a água não fica indiferente. E a suspensão é dupla, no tempo e no espaço. O quiasmo estende-se de polo a polo entre o intangível e o visível, o homem e a natureza. De seguida, a atmosfera é habitada por outras comparências humanas, só vislumbradas no bordo e na superfície da água. Com o passar do tempo, essas personagens refletidas e a pessoa suspensa desvanecem até desaparecerem. E também a água se transforma. Depois de tingir-se em escuro meia-noite, onde a silhueta humana desliza a pele da água, surge um círculo de luz branca ao centro e a água começa a retomar as cores originais na reflexão das árvores envolventes. Por fim, emerge o homem, agora despido, que abandona a piscina e volta à floresta de onde veio. Assim, a evocação do batismo, de como ele chama uma espécie de batismo, torna-se mais clara nestes 7 minutos. Nela, ele nos alarga a imaginação para aquilo que se torna importante, expresso de forma recapitulativa. Só a escuta e uma inteligência disponíveis poderão acolher o encontro paciente e inesperado com o diverso, para mergulhar na eternidade de Deus. Nesse entretanto, entre o começo e o fim desta poesia visual, tudo se vai transformando. Ouvem-se sons, vêem-se as águas revolverem-se e a transformarem-se de cor, como se fosse o espírito a dar vida ao que estava turvo e sombrio. Pressente-se o tempo da mudança deste humano suspenso em posição fetal, à escuta, para reentrar novamente, já liberto, na vida do mundo. Por certo, nesta poesia videográfica, encontraremos relações analógicas com a experiência que sucede na liturgia, nomeadamente no batismo. A vivência artística e litúrgica abre-nos à fissura espiritual do tempo e do espaço, ao nosso corpo ferido pelas suas lanças, de onde nos escorre e decorre a vida em Cristo. E tendo presente a experiência sacramental, na mais que veiculação artística, peço que num ato de reviviscência senciente à graça, nos aproximemos do bordo da piscina, em silêncio, e mergulhemos não só o pensamento, mas todo o corpo amplo que somos. Para este mergulho, proponho que comecemos por um salto. Suspendamo-nos no tempo e no espaço como no eco de um grito. Ei-lo de forma poética, aberto em perguntas, formuladas, neste caso, por João Paulo Costa, no início da celebração litúrgica da festa do batismo do Senhor. Que sopro é este que atua no rumor do mundo para apaziguar os nossos gemidos da fadiga do trabalho, do peso dos desejos desmedidos, dos gritos de desespero? Que sopro é este que nos impele para a viagem, que nos unge e revolve as águas, que suspende o tempo para sermos envolvidos por uma cortina de luz no abismo da nossa noite? Que sopro é este que nos faz entrar na água da vida,
nos despe da violência, da linguagem e dos gestos crucíferos. Que a voz do Espírito nos faça mergulhar na fonte de água viva do ungido, para sermos humanos novos, no espelho de luz do silêncio do eterno. Este fluxo interrogante é uma demanda por alguém em nós, sobrepassante e íntimo. Sopro que requeria das águas, desde o trepidante pairar sobre a vida, seu trono em reflexos ondulante. Cada pergunta é um invitatório para a coral doxologia, e nas modulações do ritmo responsorial, muito nos alegraria se nós nos escutássemos agora. Emergir da água ou reimersão na floresta? É adentrar-se, uma contínua incorporação na densidade do real, da natureza que nos acolhe, onde nos invisibilizamos na tessitura das sombras e dos brilhos, despidos de uma vida pretérita e silentes, habitando o silêncio de Deus. Emergir ou ascender? É isso mesmo, uma ascensão que nos pede o segundo compasso da via que proponho. Poderia fazer-se através de duas outras obras de Bill Viola, Ascension ou The Tristan's Ascension, The Sound of a Mountain Under a Waterfall, de 2005, no caso. Mas para investir noutro artista, eu prefiro mudar para dentro de uma igreja, depois de atravessarmos muita água e de chegarmos lá de barco, sem necessitarmos de remar. Pela viagem também nós nos deslocamos, até porque vamos andar na Laguna de Veneza. E então entra aqui o segundo ponto, a ascensão. Durante a Bienal de Veneza, na edição de 2011, quem se dirigisse à igreja da Abadia de San Giorgio Maggiore podia contemplar a instalação Ascension, da autoria do artista plástico indiano-britânico Anish Kapoor. Apresenta desde a Basílica Veneziana por dois motivos, porque foi lá que a experimentei, in loco, portanto, e por isso o que eu salientar assume valor também testemunhal, experiencial, e porque a sua instalação no espaço religioso lhe permite desvelar-se e gerar novas expressões, ao nível da poética espacial, que qualificam a sua natureza dedicada. De recordar que esta igreja foi projetada por Andrea Palladio a partir de 1565 e concluída na primeira década de 1660 pelo seu discípulo Vincenzo Scamozzi. Nela se encontra, entre outras, famosíssimas pinturas de Tintoretto e de Sebastiano Ricci. Eis porque surpreendia nesta atmosfera hierofânica a instalação de Anish Kapoor. Por sinal, era a primeira vez que a Basílica hospedava uma obra contemporânea. Quem atravessasse a porta da Basílica, ainda com a água saltitante a lavar os ouvidos nos degraus do adro, vislumbrava na penumbra inaugural um tambor branco da altura das pessoas. Estava colocado por debaixo da cúpula, no cruzamento entre o transepto e a nave. No meio da cúpula, uma conduta de metal aspirava, através do funil, uma diáfana coluna de vapor branco que se elevava do centro do tambor. A velocidade do exaustor era de cerca de 120 km/h, fazendo com que a coluna se elevasse em espiral, serpenteando o espaço entre os polos de forma fluida. O som do vento, criando paisagens sonoras impressivas, assemelhava-se a rajadas e a redemoinhos. Sem desvalorizar anteriores contextos expositivos de Ascension, nomeadamente no Brasil, Anish Kapoor revela que foi precisamente nesta igreja que a sua obra terá encontrado o seu lugar ideal para atingir a sua realização. Ele próprio disse, apontado inclusive a ideia que lhe assistiu ao criá-la. E repito, leio palavras dele. No meu trabalho, o que é e o que parece ser, muitas vezes confundem-se. Em Ascension, por exemplo, aquilo que me interessa é a ideia da imaterialidade, que se torna um objeto, que é exatamente o que acontece em Ascension. O fumo torna-se uma coluna. Nesta obra está também presente a ideia de Moisés que seguiu uma coluna de fumo, uma coluna de luz no deserto.
não apenas por se expor numa igreja, é uma obra profundamente espiritual. E como tal, abre quem a contempla ao território de perguntas decisivas em relação à condição humana sobre a Terra, na forma como se eleva o olhar para um horizonte que a conduz sob o signo da promessa. Que vazio é este que, diáfano, nos faz tangível ao olhar? Que vento segura nossos modos de ver e impetuosos enxuga do medo e varre das areias movediças do chão? Que alto, ou Cristo, no meio do mundo, nos impulsiona em assunção, nos liberta dos emparedamentos da vida? Que vento esculpirá o nosso olhar no ritmo assimétrico das espirais, mais dançantes que uma coluna salomónica barroca, ou no seu deserto verde de água uma nátrix maura? Que vento nos devolverá o deserto, tempestades e lentidão, à sua coluna de nuvem, e sem rastros antigos nos aponta o caminho da exordial peregrinação por vastidões e iluminadas ruínas? Que vento abrirá a nossa boca àquele oh do espanto nos assombros do êxodo? Haverá ainda, como escreveu Henri David Thoreau, certas estradas que vale a pena percorrer, como se agora que estão em ruínas nos conduzissem a um destino certo? Muitas destas delicadas questões podem encontrar uma saída na forma como habitamos o deserto, a ruína presente. Neste sentido, é muito indicial a primeira parte do poema de António Ramos Rosa, intitulado Ocupação do Espaço. E leio: assim te insurges, leal, frente ao silêncio. O mesmo espaço visível ocupa-o. Conjugações, nexos, amplo, vazio, um campo côncavo em arco, ocupa-o. Amanhã será sempre hoje este momento. Outro, pleno e vão. Fronte aberta, olhando lentamente, clara, dispersa união. Em ti mesmo dá lugar ao espaço. O espaço em nós mesmos? Esse é o desafio. É verdade. Também de chão e vento catabático que empoeira a alma inconsulta e levanta a cada passo os pés. Quem ascender o olhar não aprenderá também a descê-lo ao caminho? A reconciliar os paradoxos? Seguramente. É como escreve José Augusto Mourão: descemos cada dia do monte da ascensão, encobertos pela nuvem e pelo nome daquele que tinha que subir e ausentar-se. A cada dia nos cabe proscrutar o invisível derramado sobre a face das coisas. Aí está o canto da corrente que nos faz pressentir a frescura do céu. Aí estão as flores que pertencem ao mundo do aberto, frágeis e eternas. É a luz coada dessa morte que é preciso manter. É o instante do olhar ascensional que a liturgia alumia, porque só a distância mantém as coisas belas e ligadas. Agora é o tempo da preparação, de recoser o tecido que se rasga. Esta é a hora de que nasce a reconciliação entre o visível e o invisível. Que a torrente da misericórdia nos lava os olhos da incredulidade e do imanentismo que nos cega. Enfim, passa ao último ponto, o labirinto. Depois da ascensão há que descer. Poderíamos fazê-lo com a instalação Descension, também de Anish Kapoor. Esta descensão não é um simples abandono da coluna de nuvem ou de fumo, mas um mergulhar nas águas, pelo centro vazio do redemoinho. Porém, no início já mergulhamos e emergimos. E reentramos na floresta. Interessa por isso que nos concentramos agora no ponto de encontro dos polos, no rés do chão.
Para o resto do chão, surgiu uma antiga criação, o labirinto. Não por acaso foram desenhados nos pavimentos de basílicas e igrejas cristãs, pelo menos desde o século IV, multiplicando-se depois durante o período românico. Há várias teorias sobre esta construção nos espaços litúrgicos. Não interessa aqui desenvolver interpretações alegóricas, relacionadas com funções apotrópicas, indulgenciais, ou explorar relações, entre outras, com os labirintos megalíticos europeus, o mandala no hinduísmo, ou a arte dos seré nos planaltos do Vietnã. Muito provavelmente há influências do mito grego, relacionado com o labirinto de Creta, construído no famoso palácio de Minos, em Knossos. Disso-nos dão de testemunho, por exemplo, a inscrição gravada no labirinto na Catedral de Lucca, em Itália, e no manuscrito medieval que se guarda em São Marcos, em Veneza. Vamos, todavia, à Catedral de Chartres. No centro do labirinto encontra-se representado o combate de Teseu. Porém, aquilo que ele sugere, segundo a ressignificação cristã, não é matar o Minotauro e sair do complexo labirinto como Teseu, ou construir um par de asas com as penas dos pássaros que voam sobre o labirinto, como fez Ícaro, filho de Dédalo, fugindo pelo teto aberto. Como Ícaro, aproximar-nos-íamos do sol, a cera soltaria as penas e naufragaríamos no mar. Pelo contrário, o significado do labirinto é para nós cristãos a imagem da peregrinação pelo mundo até o seu centro, através dos caminhos tortuosos, intrincados e aparentemente sem saída. Trata-se, como se pode depreender, da viagem ao centro, ou, se preferir, a orientação espiritual do ser, de que a peregrinação não passa de um aspecto exterior. A peregrinação, enquanto marcha organizada para um centro consagrado, é uma vitória sobre o espaço e o tempo, visto que o seu objetivo se identifica ritualmente com o objetivo supremo, com o centro supremo, que não é senão Deus, em menos grau, a Jerusalém Celeste e a Igreja. Gosto muito de apreciar no labirinto de Chartres as pessoas próximas umas das outras, separadas apenas por linhas, umas para lá, outras para cá, em sentidos contrários, mas todas a peregrinar no sentido do centro do mundo, do seu eu e de Deus. Não é um entretenimento para turistas ou uma distração. Antes, elas são a imagem da peregrinação sobre o solo deste mundo, ao centro espiritual, através da viagem interior, em busca da iluminação do seu eu, invisível e denso mistério. E esse eu não se identifica nem com o corpo, domínio das sensações, nem com a sua alma, domínio dos sentimentos, nem ainda com a sua mente, domínio das ideias e da razão, mas com o seu espírito, ou, para se empregar a linguagem tradicional, o seu coração. É aí que reside a essência humana, a imagem de Deus no homem, o centro do seu ser. E em toda a ação espiritual, o objetivo único da vida, o unum necessarium, consiste em realizar esse eu, ou seja, em tomar consciência, com a graça de Deus, de uma forma não discursiva, mas vital e ontológica, pois só Ele é o nosso verdadeiro ser, pelo que todos os envoltórios do indivíduo se fundem nesse centro vivo e luminoso que é o reino de Deus em nós, e que, em virtude da analogia entre o macrocosmo e o microcosmo humano, se identifica com o centro do mundo. O homem que, pela graça de Deus, se estabeleceu nesse centro, vê tudo, o mundo e a si próprio, com os mesmos olhos que Deus. Ao contrário do mito grego, o cristão não deve procurar sair do labirinto, porque para ele entrar nele é nascer e sair é morrer. Também não precisa de um fio de Ariadne para dele se libertar, nem de construir asas com penas de pássaros, como fez Ícaro, mas de um fio que se chama graça de Deus, onde se pode encontrar no fio da existência. Daniel Faria dilo assim na explicação do labirinto.
não voltarei a dividir as aves, o canto e as asas, para encontrar o peso exato do corpo que se eleva. Não voltarei junto das ondas, nem do cabelo ondulado da mulher. Vou construir o labirinto para a morte, deitar o corpo sobre o pó para morrer. O chão da vida, desde o seu rés, é o labirinto que se desenha na floresta ou em teia de aranha. Na presente tessitura, descobrimos-nos a peregrinar em sentidos vários, até opostos, todavia nem sempre desalinhados do centro. Tal labirinto não existe só em igrejas e catedrais, no solo litúrgico. Está também impresso no culto existencial, em adros mais vastos, nos locais de trabalho, nas casas e periferias, nos tempos livres. Daniel Faria, no Labirinto Terceiro, diz que está no coração da vida, no meio de nós. No meio do caminho da nossa vida, estou a ler o poema dele, no meio do poema havia uma pedra onde reclinar a cabeça. A mulher andava no meio das estradas, por sobre o mundo, descendo e descendo, duas asas que o pai soldava para o filho. No meio do filho estava o labirinto, e o touro de Ariadne, por um fio, lavrando, no coração de Teseu, tão manso, no meio da idade onde existe o primeiro sinal do solstício. Em conclusão, mergulhamos e emergimos, ascendemos e descemos, e no chão do encontro dos paradoxos, na floresta, a teia de aranha acendeu-se como uma resistência nas penumbras dos mistérios. É dessa lâmpada que assinalo claridades solsticiais. Possamos assim, e parafraseando Oderlin, possamos então habitar poeticamente este chão. Obrigado pela vossa atenção. Bem, muito obrigada pela intervenção. Aqui temos uma intervenção bastante profunda e que nos põe a pensar em vários aspectos que se relacionam aqui muito e que para mim se relacionaram entre a natureza e aqui a questão do universo e da religião e tudo mais, mas haveremos de ter espaço para um debate sobre tudo aquilo que falou, não é? Mas para já iremos ainda processar em mente a profundidade das suas palavras, a que muito agradeço desde já. Entretanto, vamos dar início à intervenção, então, do professor Carlos Moraes. O professor Carlos Moraes é professor auxiliar na Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Católica Portuguesa em Braga. É investigador no Centro de Estudos Filosóficos e Humanísticos da mesma instituição e leciona e investiga nas áreas da estética, história da filosofia, pensamento oriental e fenomenologia. Muito bem-vindo, professor Carlos Moraes. Agradecemos a sua presença e peço, por favor, então, que inicie a sua apresentação. Ok, muito obrigado. Eu gostaria, antes de mais, de lançar, enfim, uma boa noite a todos os todos os colegas, todas as colegas que nos estão a seguir, todos os que estão presentes nestas jornadas, e agradecer também muito particularmente à equipa que pensou e coordenou estas jornadas pelo convite que me dirigiu e que muito me honra e, sobretudo, pois que agradeço muitíssimo pela oportunidade de poder partilhar as reflexões com todos. Agradecer também à professora Clarice pela sua apresentação e, obviamente, um cumprimento muito especial também ao colega de debate, o professor Joaquim Félix, que depois desta apresentação
de tanta beleza poética e de tanta riqueza imagética, literária, obviamente a minha comunicação só pode ser uma simples abordagem prosaica e certamente se calhar bastante mais abstrata do que aquele tão sabiamente aqui nos deixou. De qualquer modo, então, eu gostaria fundamentalmente de começar por apresentar um resumo mesmo muito telegráfico do que me proponho apresentar, para depois o resto já ser relativamente secundário. Sigo muito aquela ideia de um famoso metodólogo que tivemos, de facto, na nossa escola filosófica, que dizia que o essencial tem que ser dito nos primeiros 2, 3 minutos e depois o resto já é, enfim, para ir compondo um bocado as coisas. Neste sentido, então, eu gostaria de dizer que, quer dizer, esta reflexão que aqui proponho fazer, não é? Integrado nestas jornadas, pretende fundamentalmente, sim, na linha daquilo que também o padre professor Joaquim Félix já fez e com o qual estou em total sintonia, tentar puxar, de facto, pela arte contemporânea e, neste sentido, de ajudar a questionar até que ponto é que, de facto, certos desenvolvimentos da arte contemporânea podem assumir, digamos, uma certa configuração de chamamento para o essencial. Já veremos o que é que se pode entender por este essencial, mas o objetivo é exatamente este, mostrar que a arte contemporânea, ou pelo menos certos desenvolvimentos da arte contemporânea, eu diria, sobretudo, aquela que está mais ligada ao registro, diria, em certo sentido, até mais profano, mais proveniente dos lados do abstracionismo, etc., pois até que ponto essa arte também dá guarida, de facto, a experiências que tornam tangível algo de essencial. E de como o essencial, efetivamente, nos coloca na rota e no encalço de uma espiritualidade, até mesmo diria de uma certa confessionalidade, mesmo quando essa arte não é, e sobretudo porque essa arte não é confessional. E, portanto, para isso também utilizarei alguns slides para melhor exemplificar, enfim, esta apresentação, e também quero, desde já, enfim, explicitar que na elaboração desta síntese que vou apresentar, tive em grande apreço, de facto, duas obras que considero bastante elucidativas, uma do Philippe Filliot, intitulada Illumination profane, Art contemporaine et spiritualité, e uma outra obra que é coordenada por dois investigadores, intitulada Du sacré dans l'art actuel, ponto de interrogação. Ora bem, então, posto isso, eu vou aqui experimentar compartilhar para ver se isto funciona. Julgo que assim teremos o slide, aqui um primeiro slide, certo? Julgo que sim. E eu irei colocando e tirando o slide de acordo com a evolução do texto. Ora bem, então, a reflexão na qual proponho apresentar uma perspectiva acerca deste arquitema da ecologia do essencial liga-se, então, à estética contemporânea e, portanto, à arte e à filosofia. E a pergunta que se desencadeou na minha mente ao confrontar-me com este desafio foi precisamente esta. Pode a arte atual oferecer-se como experiência possível do essencial? É ela um lugar habitado, ou pelo menos potencialmente habitável, por algo que se assemelhe a uma realidade primordial, originária, matricial, fundacional? Diria que numa reação impressiva e imediata a esta questão, talvez tendêssemos a não alimentar grandes expectativas quanto a uma resposta favorável. Pois não é verdade que quando falamos de arte contemporânea, o que nos assalta é imediatamente essa profusão de imagens onde o kitsch, o banal, a ganga do ornamental, o efeito da multiplicação em linha com o consumo de massas e até diria uma certa frivolidade parecem
excluir qualquer réstia do que quer que seja de essencial? E, contudo, talvez esta impressão não seja mais do que o resultado de uma leitura apressada, generalizadora e, nesse sentido, deturpadora de muitas buscas levadas a cabo por criadores, artistas, que se deixam atrair e inspirar pelos vestígios de uma essencialidade que os leva a fazer caminho, a traçar um itinerário, por vezes muito difícil, ascético, diria mesmo, místico, em alguns casos, solitário quase sempre, por vezes obsessivo e que se repercute quase sempre também em profundas metamorfoses das suas próprias vidas, em que os próprios artistas saem profundamente transformados destas mesmas experiências. Ou antes, de facto, do qual as suas vidas são como que por osmose as primeiras testemunhas. Tenho em mente uma fileira de artistas e criadores muito presentes na atmosfera artística e cultural que hoje respiramos, que não só fazem questão de se apresentar como buscadores de uma enigmática essencialidade, de um misterioso elemental, como o apresentam intrinsecamente ligado à vivência de um absoluto, de um infinito, de um último, ou, para sermos mais rigorosos, à experiência de uma espiritualidade multiforme, na qual se opera uma reconfiguração de valores, ancestralmente designados de valores supremos, ou valores absolutos, ou valores religiosos, confirmando, de facto, aquela famosa análise de Marcel Gauchet, autor do célebre ensaio sobre o desencantamento do mundo, quando afirmou, e cito, que o que se passava nas religiões está votado a se recompor fora das religiões. Neste caso, eu diria que o fora é essa arte que, a verificar-se, nos reconduz ao dentro, ao ponto de partida, e, portanto, só é um fora aparente. Na verdade, muitos artistas contemporâneos fazem deste trabalho de reconfiguração dos valores essenciais o fundamento e a razão de ser da sua arte. E assim eles dão um contributo fulcral para a edificação de uma ecologia do essencial, cujas marcas aqui pretendemos refletir. Mas de que valores essenciais estamos precisamente a falar e como é que eles são reconfigurados pela arte? Se prescrutarmos com suficiente cuidado e atenção o mundo da arte contemporânea, veremos que as questões que tipificamos como as categorias do sagrado, do espiritual, do místico, do absoluto, reaparecem nesse mundo, como desafios muito fortes, tanto para os próprios artistas como para os espectadores, envolvendo também os críticos de arte, os historiadores de arte, os teólogos, filósofos, etc. E assim, surpreendentemente, a cultura estética deste terceiro milénio acaba também por escancarar as portas da arte às problemáticas da religião, do sagrado, da espiritualidade. Estas categorias, estas problemáticas, não são mais tabus, como sublinha Philippe Filliot. E para demonstrar que tal movimento não é apenas circunstancial, nem limitado apenas às fronteiras da nossa paróquiazinha, passo o termo, evoquemos esse mediático evento realizado há pouco mais de uma década, a grande exposição Traces du Sacré, no Centro Pompidou, em 2008, verdadeira expressão dessa maré cheia que era a arte a testemunhar esse fenómeno grafado novamente por Marcel Gauchet como o regresso do religioso depois da saída da religião. Enfim, uma expressão que todos nós conhecemos. Vou meter mais um... ai meu Deus, como é que isto agora é? Ok. Ora bem, esta exposição a que agora me referi, no Centro Pompidou, demonstrou plenamente a vivacidade das relações estreitas entre a arte e o fenómeno religioso como fator essencial do humano. Demonstrou que nem a mais árida travessia da modernidade, do positivismo iluminista, da secularização, aboliram as preocupações espirituais no mundo da arte.
Estas continuam a fazer parte do corpo da arte, na sua busca do essencial e nos mil modos de o ressignificar como experiência e contemplação do infinito, do sublime, do primordial, mesmo que modulados numa travessia pelo interior da noite, pelo interior da sombra, pelo interior da negatividade, pelo interior do não ser, como sempre acompanham o questionamento fundamental do ser humano, ou seja, a sua espiritualidade. Mas um esclarecimento é devido. Espiritualidade, sim, mas entendida em sentido alargado, como experiência paradoxal, plena e sempre misteriosa, que perpassa pelo religioso e pelo profano. E aqui o I é fundamental. Pelo imaterial e pelo material, pelo transcendente e pelo imanente. Pierre Hadot, sintomaticamente, faz coincidir o exercício espiritual e a criação estética como incorporações num estilo de vida, numa prática voluntária pessoal destinada a operar uma transformação do indivíduo, ou seja, uma transformação de si. Ora, é esta dimensão de trabalho da arte, especialmente da arte contemporânea e muito particularmente da arte abstrata, ou de grandes desenvolvimentos da arte abstrata, que ousamos colocar no encalço essencial, na qual o artista se torna, antes de mais, um criador de experiências e não apenas um produtor de formas. A obra não se reduz mais a uma função exclusivamente estética e adquire uma função performativa. Ela age sobre a consciência. E por isso discordamos profundamente desse rótulo formalista que muitas vezes surge colado à arte dita abstrata. Pelo contrário, as obras de arte são, nesse preciso sentido, substâncias, diríamos até, passa a expressão, algo psicoativas. A própria criação artística implica uma dimensão ética, um trabalho de si sobre si, uma transformação interior do sujeito. Perguntava já Michel Foucault, nos anos 80, por que é que um pintor trabalharia se não fosse transformado pela sua própria pintura? Nesta linha, olhamos a obra não tanto como nos seus processos... Nesta linha, olhamos a obra não pelos seus processos, mas como o espaço e a ocasião de uma experiência transformadora, tanto para o artista como para o espectador. Ela é, sobretudo, um estado de consciência, como fonte de onde ela flui e onde ela regressa para viver ou aí se perder. Nesta linha de pensamento, é preciso ter presente que o acesso ao essencial, ao espiritual de uma obra de arte, não se atinge mais através da observação analítica dos motivos representados numa determinada obra, mas mais intimamente na partilha ativa dos efeitos que ela produz. Muito para lá de uma aproximação iconográfica, esta estética pretende focar o primordial, ou seja, o encontro com a obra como uma experiência sensível e espiritual, física e metafísica, individual e intersubjetiva. Uma obra feita de experiência para que seja uma autêntica experiência da obra, aí sim, radicalmente autónoma, face mesmo às instituições e profundamente singular. A obra da arte é, então, uma experiência interior, fundamentalmente uma experiência interior, livre de amarras e, nessa liberdade, ela é capaz de recriar as suas relações com os distintos campos da atividade humana, nomeadamente com esse de eleição, que é a espiritualidade. É o que hoje se verifica. De facto, certos laços tradicionais desfazem-se, como, por exemplo, os laços com as grandes religiões. Mas, ao mesmo tempo, novas alianças com o sagrado se renovam na esfera da arte. Podemos certamente afirmar a permanência do sagrado na arte contemporânea, mas sob uma forma e linguagem que não é mais evidente e imediatamente reconhecível. Dizia ainda Marcel Gauchet, com muita lucidez, que a vida na arte é um meio de viver religiosamente, mas sem o confessarmos. Não é um sagrado institucional, dogmático, voltado para o passado, mas um sagrado pessoal, talvez pouco normativo, ressurgindo de maneira sempre nova e imprevista no nosso presente. É sempre de um começo radical que se trata, quando nos abrimos a este essencial, que
para ser tudo, deve envolver-se de nada, ou seja, deve nadificar-se. Pensemos em Heidegger. Deve reconhecer-se nada, vazio, sombra e até não ser. Que o diga ao caminho da perfeição, em São João da Cruz, não é? E cito, tudo e nada. Para vir a ser tudo, não queira ser algo em nada. Nada, 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 nada. 6 vezes nada. E para o espírito Zen, o verdadeiro ser vem do nada, como afirma Susan Suzuki. Tanto o Ocidente como o Oriente, uma atmosfera de mística negativa que considera o nada como uma via de acesso privilegiada a Deus, ao absoluto ou ao todo. E a obra de arte é também este lugar estranho, onde o nada abre ao sagrado. Depois de Friedrich e de Turner, o esvaziamento das formas, a ausência do objeto, o desaparecimento do sujeito, tornam-se os meios de expressão de um infinito que define o essencial da experiência mística ou religiosa. A religião, afirmava Schleiermacher, a religião é o gosto de infinito. Mas este gosto de vazio, não é um nada indiferenciado e pode conter muitas significações diferentes. Entre outros exemplos, a obra In Situ de Carvey Tsai, nascida no Taiwan em 1980, apresenta um curioso jardim espiritual, suspenso no muro em diferentes alturas. Nos cogumelos brancos, caligrafou minuciosamente um célebre canto budista que é recitado pelos monges zen do mundo inteiro, o Sutra do Coração. Este texto afirma designadamente que o vazio é a forma e a forma é o vazio. A matéria muito física, orgânica, viva, é assim como que esvaziada, desmaterializada, digamos, espiritualizada. Maneira de dizer também que a espiritualidade se enraiza numa terra negra, primordial, que alimenta em profundidade a vida e faz crescer a multiplicidade dos seres. O cogumelo simboliza, em muitas tradições, a fecundidade fabulosa da decomposição, da morte, da podridão, mas também da vida, da vitalidade, inscrevendo-se no ciclo natural das transformações. A artista reapropria-se aqui de 3 noções fundamentais da ontologia: a impermanência da realidade, a interdependência dos fenómenos e a vacuidade fundamental da existência. Mas esta proposta, para além das religiões e das culturas, tem de facto um alcance universal. O seu jardim micológico e intimista é um convite a cultivar em si novas formas de vida, a aprender atitudes mais justas. A arte pode então definir-se como uma autoformação existencial em relação estreita com o mundo. E, nesse sentido, é uma aprendizagem a estar mais em paz consigo próprio, mais em relação com os outros, mais em harmonia com a natureza, tal como ela declara. Muitos outros artistas, raros e difíceis, alinham-se nesta busca do essencial. Também incluiria Bill Viola, também incluiria Anish Kapoor, mas eu gostaria de distinguir aqui Mark Rothko, Pierre Soulages e Miroslav Balka. Todos eles empenham a sua inspiração criadora numa valorização desse referido nada, da sombra, do não ser, como premissas de uma obra de sentido onde confluem tradições culturais muito distintas. Vejamos o essencial, muito telegraficamente, de cada um deles. Mark Rothko. O tema central da obra abstrata de Rothko, especialmente as últimas pinturas negras, é paradoxalmente a ausência, o vazio, o nada. Este nada, apresentado com exatidão, convida a uma experiência interior próxima da contemplação. As suas telas não são para analisar, mas são para contemplar. Nelas, a alma entra dentro de si. Este efeito espiritual da pintura é partilhado pelo artista e pelo espectador. Numa declaração célebre, Rothko afirmava, e cito, "As pessoas que choram diante das minhas telas passam pelo mesmo tipo de experiência religiosa que eu mesmo, quando as pintei." A obra de arte torna-se então o suporte materialmente de uma meditação para vivenciar e experienciar, segundo a receptividade de cada um. Certamente é aquilo que os chineses designam como a transmissão do espírito. O papel da obra de arte na China, como sabemos, além de estética, consiste em transmitir a qualidade espiritual de uma experiência.
Reencontramos esta ideia, de facto, de participação mística nas pinturas da Capela Houston, no Texas, realizadas por Rothko no final da sua vida. Este projeto memorável é, de facto, um espaço transconfessional, onde se pode desenvolver este género de experiência religiosa para além das crenças, com as crenças para além das crenças. E por isso Robert Rosenblum afirmava que a Capela de Rothko é, assim, no seio da modernidade, uma busca do sagrado num mundo votado ao profano. Esta busca espiritual é uma forma de resistência, de facto, aos valores mais materialistas, mais crassamente materialistas, como declarava o próprio Rothko em 69, e cito: é uma época, esta nossa, de toneladas de palavreado, de atividade e de consumo, mas sei que muitos dos que foram empurrados para esta vida estão desesperadamente à busca dessas bolsas de silêncio onde se enraizem e cresçam. Pierre Soulages, esta aproximação entre a experiência artística e experiência espiritual está presente na abstração epifânica de Soulages, como escreve Henrique de Chassis a propósito dos vitrais da Abadia de Conques. Este pintor reescreve como lema da sua atitude existencial o socrático "só sei que nada sei". Contudo, nos seus ditos e escritos sobre o seu trabalho, Soulages não cessa de fazer referência a atitudes espirituais e aos textos místicos, e gosta particularmente de citar especialmente estas palavras de São João da Cruz, de novo: por toda a formosura nunca eu te perderei, mas sim por um não sei quê que se alcança porventura. Nas glosas ao divino. Soulages concentra-se nesta potência que a obra de arte possui de desencadear a partir de si uma atmosfera de sagrado, que não está circunscrita a uma pré-categorização religiosa e que induz em nós, a nível comportamental, a construção de uma determinada atitude. E por isso o pintor afirma: creio que a meditação e o recolhimento diante de uma obra de arte são fenómenos naturais. Quando se visita um museu, diante de uma obra importante, começa-se a falar em voz baixa. Ela tira-nos da vida banal e reconduz-nos àquilo que há de mais profundo em nós. Fim de citação. Reconhecemos nisso, de facto, aquele mistério tremendo que o Rodolfo Otto tipificou para caracterizar a experiência do sagrado. Reflitamos no seu conceito de autre noir, o além negro, o além do negro, o além do negro, que é a expressão que ele utiliza. E contemplemos na sua pintura a negro, exclusivamente a negro, contemplemos as pinturas que materializam esse conceito e que identifica a parte mais importante da sua obra. O além negro ultrapassa o aspecto óptico e dirige-se àquilo que ele chama, obviamente, a experiência mental, o campo do mental. Estamos em presença de uma pintura experimental da consciência. Ela é uma busca de interioridade e, ao mesmo tempo, de superação do ego. Ela convida a uma presença assim mais fina, mais exigente. Neste sentido, creio que faço pintura para que quem a percepciona possa encontrar-se face a ela consigo mesmo. Ora, esta presença intensa está largamente aberta ao outro. E, por isso, estamos diante de uma espiritualidade que reside, obviamente, nesta exploração do interior, neste mapa do espírito. Miroslav Balka, para finalizar, é um polaco, um autor polaco também dos nossos dias. Comecemos por esta enigmática afirmação que pode ser uma belíssima introdução à sua obra. E o que vou citar é de Maurice Blanchot, naquela extraordinária obra Tomás o Obscuro. Ele não via nada e, longe de se sentir esmagado, fazia desta ausência de visão o ponto culminante do seu olhar. Ora bem, esta citação, esta enigmática citação, pode aplicar-se totalmente à experiência perturbadora à qual o artista Miroslav Balka convida o olhador, o espectador, na sua instalação How It Is, realizada na Tate Modern, em Londres, em 2009. No famoso Turbine Hall, onde aconteceu esta instalação, que era um antigo lugar industrial, apresenta um gigantesco contentor, elevado em aço, sombrio,
ameaçador, vazio, em que uma face está aberta e forma um género de rampa de acesso, como que a convidar os espectadores a avançar. Os visitantes podem, de facto, entrar para o interior deste buraco negro escultural, como que engolidos pelo ventre de uma baleia monstruosa. É sintomático que o pintor, o artista, o escultor, faça, de facto, referência direta a Jonas, ao sinal de Jonas. No fundo do caixão dessa instalação, a obscuridade densifica-se. Podemos imaginar uma obscuridade cada vez mais densa, de modo a que os corpos perdem a orientação, fundem-se de maneira indistinta num espaço noturno, sem referências, sem apoios. Nada mais se vê. Ou então, surpreendentemente, não se vê mais que o nada. Ora, não se trata de cegar as pessoas. Não se trata de infligir nelas uma cegueira, mas ao contrário, provocar-lhes um olhar outro, um olhar diferente e que escapa à representação. Ver a sombra, sim, ver a sombra, através da noite. Num notável ensaio sobre a sombra, Max Milner adianta que determinadas obras exploram paradoxalmente o avesso do visível e pretendem introduzir alguns pedaços de sombra nos muros da visibilidade que nos rodeiam. Por vezes temos luz a mais, uma falsa luz a mais. Ora, este questionamento radical da visão não está afastado do simbolismo da noite. Já falámos 2 vezes de São João da Cruz. Volta novamente. E a sua mística. Atravessar a noite e os vales sombrios da morte, tanto podem ser metáforas da passagem iniciática. O professor colega anteriormente também falou da viagem iniciática. Uma passagem iniciática para uma transcendência divina, como o caminho de um retorno pessoal à mais radical finitude do ser humano. Provavelmente, diria certamente, ambos os caminhos se amparam mutuamente. E o que nos interessa desta história toda é que esta arte, tanto para Miroslav Balka como para os autores anteriores, se afigura como uma maneira, de facto, de atravessar a morte para reencontrar o essencial, a luz, certamente a vida. Ok, muito obrigado pela vossa atenção. Eu agradeço então a intervenção do professor Carlos Moraes, uma intervenção também igualmente profunda e enriquecedora para o debate que vamos construir aqui. Eu fiquei especialmente tocada com esta passagem final e também com a comparação e com a questão de que a arte não transforma apenas o público que a vê, mas também o artista. Enfim, temos aqui muito tema, muito conteúdo para debate. Eu gostaria também de introduzir aqui um bocadinho daquilo que é a minha área de investigação para que todos possamos pensar um pouco aqui à luz dos vários temas. Nas áreas da comunicação e na comunicação do digital, não é? Nós temos autores que refletem sobre o facto de que caminhamos cada vez mais para uma sociedade que se vive, não é, com a tecnologia como integrada nos seus corpos e mentes, não é? Vive rotinas cada vez mais ágeis e é possível gerar comunicação cada vez mais rápido. O nosso cérebro está cada vez a trabalhar de forma mais dinâmica, não é? E mais ligada às tecnologias que funcionam quase como prolongamentos do nosso corpo e mente, não é? Cada vez mais o ser humano encontra respostas ou encontra soluções para tornar o seu dia a dia mais prático e mais perto daquilo que poderá ser o ideal de uma rotina. Temos Lipovetsky, que nos fala, não é, daqui da pós-modernidade e da sociedade de consumo, e que hoje somos muito virados para o consumo, e de repente, quando falamos em arte, mesmo a arte contemporânea, nos deparamos com esse retorno, com essa necessidade do retorno
ao essencial, não é? Ao que nós somos, ao nosso interior. E eu me pergunto e vos pergunto, não é? Se, na verdade, quanto mais nós caminhamos para as tecnologias e para o dinamismo e para essa quase ruptura do tempo e do espaço, mais necessidade também sentimos de voltar, ou de nos voltar para dentro, por assim dizer, até que ponto a arte não é esse auxílio, ou não será esse auxílio, não tem esse papel de nos remeter para o místico, para o espiritual, para o essencial, porque aquilo que eu retiro de ambas as intervenções tem muito a ver com a natureza, não é? E tem muito a ver com a questão do retorno à origem, à natureza e ao essencial. Foi daí que eu fui buscar, quer dizer, estamos numa sociedade cada vez mais ligada às tecnologias e de repente voltamos à essência, à natureza, à floresta, como dizia o professor Joaquim Félix muito bem, não é? Da questão de o homem que sai da floresta e que se batiza na água e que depois retorna, não é? E emerge, ou por assim dizer, não é? E retorna à floresta. Depois vamos ver as obras das artes contemporâneas, não é? De artes contemporâneas, e todas elas nos remetem ao abstrato, ao buraco negro, a essa volta à essência do mundo também, não é? E do místico. E daí queria, talvez, conduzir o debate fazendo essa comparação e perguntando aqui, trazendo aqui uma ideia um pouquinho fora da caixa, por assim dizer, talvez, mas que se calhar poderá dar aqui algum tema para o nosso, algum mote para a nossa discussão. O que é que vos parece? Não sei se o professor Joaquim Félix quer refletir um bocadinho sobre essa questão toda também. É verdade que nós vamos assistindo a um processo de aceleração muito potenciado com as novas tecnologias relativamente à produção de comunicação, de informação, que estamos a chegar a um momento de uma certa saturação do indivíduo perante a avalanche, não de neve, mas de informações, de muita coisa que é produzida, numa velocidade que o nosso cérebro não processa, mas um supercomputador processa. Há valores e é preciso pesá-los no sentido de, digamos, da forma como eles aparecem na vida. Porque para andarmos mais depressa não teríamos que cortar todas as árvores na floresta, não é? Seria um grande dano, não? Mas, ao mesmo tempo que nós vamos assistindo a essa velocidade exponenciada ao nível desta inteligência artificial, vamos também assistindo a processos de revalorização destas bolhas, como falava o Dr. Carlos Moraes, de refúgio, de um respiro de lentidão, de alguém que procura uma expressão da liberdade fora da coação da produção, de alguém que ainda não abdica do ritual e da performance, desde logo do seu corpo e tanto mais na perspectiva de uma espiritualidade confessional ou não confessional. Eu tenho essa percepção. Creio que todos a teremos. E a arte, muitas vezes nesta linguagem que pode até raiar a estranheza, também por vir numa aparente contraciclo, acaba por trazer limiares que nos abrem, digamos, pórticos, clareiras para o necessário equilíbrio. Equilíbrio em ritmos muitas vezes assimétricos, não é? É isso que eu queria valorizar. Não sei se o professor Carlos Moraes também terá... Sim, posso também não manifestar total acordo com o que o professor Joaquim Félix acabou de explicitar, através de tudo o que refere.
Só acrescentaria esta pequena nota de que, de facto, quer dizer, a tecnologia em si mesma não é um mal, não é? Quer dizer, não é um mal nem um bem, depende do uso que nós fazemos dela. Enfim, é uma verdade lá para Alice, mas neste caso concreto, estas técnicas, o digital, estes novos suportes da criação artística ligados ao virtual e depois a todas estas artes novas que brotaram nestas últimas décadas, o vídeo, etc. Por exemplo, o Bill Viola, que é de facto um dos talvez o mais famoso videasta, na realidade utilizam estes recursos para culturalmente e pedagogicamente, de facto, nos fazerem, quanto a mim, este benefício, nos trazer este benefício que o professor Joaquim Félix agora referiu, digamos, de certa maneira, destes contraciclos que nós necessitamos estruturalmente cada vez mais na nossa vida, no nosso cotidiano. Exatamente a possibilidade de que as artes, sejam de que género forem, e também não temos que fazer aqui pôr em contraposição o abstrato e o figurativo, ou o clássico e o moderno, ou coisa que o valha, mas neste caso concreto, uma vez que a arte contemporânea está mais ligada, de facto, a estas práticas da tecnologia avançada, pois poder-me sinalizar entre as utilizações destas tecnologias que efetivamente ajudam o ser humano, o indivíduo, cada um de nós, a reencontrar-se num tempo e num espaço que não é, obviamente, o da grande comunicação, nem o da comunicação mediática, mas que podem exatamente funcionar muito bem como instrumentos, e estou a lembrar-me particularmente então do Bill Viola, de facto, com as instalações de vídeo que ele faz, de um apuradíssimo rigor tecnológico, não é? Mas que exatamente introduzem no nosso cotidiano esta possibilidade de uma reaproximação à contemplação do essencial. E o essencial como o que está intrinsecamente ligado ao sentido fulcral da nossa existência, que podem ser muitas coisas, naturalmente. Cada pessoa prioritariamente lá identificará a sua, mas digamos assim, de uma perspectiva, enfim, tentando universalizar, provavelmente todos estes grandes arquitemas da morte, da subsistência, da esperança, da violência, de tudo aquilo que efetivamente constitui problema intrínseco para a qualidade da vida humana, pois a arte, mesmo aquela que tecnologicamente está mais suportada, eventualmente também pode ser aquela que mais facilmente fala ao homem de hoje, precisamente porque está a utilizar algo que no qual, enfim, nos revemos, sejam os computadores, sejam, enfim, estes instrumentos todos, esta panóplia incrível que a tecnologia hoje coloca. Concretamente, também penso que este projeto criado, no qual nós agora estamos a participar, em que estamos a utilizar efetivamente todas estas tecnologias para precisamente criar, eu vou repetir novamente esta expressão muito bonita, criar uma espécie de uma experiência de contraciclo. E eu penso que é de facto aí que a arte, juntamente com enfim, a reflexão, a meditação, etc., a filosofia, a teologia, ajudam efetivamente a introduzir exercícios de contemplação. Portanto, uma pedagogia da contemplação. Penso que é nesse sentido que a arte, como digo, atualizada nestas tecnologias, pode prestar um excelente serviço. Portanto, exatamente. E aqui retomo uma fala sua, mais no final, que dizia que a arte nos obriga a parar, a falar baixo, a ouvir o nosso eu interior, não é? E aqui também uma fala do professor Joaquim Félix, que falava
do labirinto também, da questão do labirinto como o próprio caminho, não é? E o labirinto não é feito para que, se calhar, saiamos dele, é feito para que vivamos nele e para que possamos admirá-lo e, ao mesmo tempo, também que nos sirva para olhar para dentro de nós, não é? Eu acho que é muito por aí. Eu não sei se tem mais algum comentário a fazer também de ambas as intervenções. Não, eu gostava então de manifestar quer dizer, uma consonância. Foi muito interessante termos esta oportunidade e gostaria só de dar este pequeno testemunho pessoal. Eu pensei muito, enfim, em autores, como depois acabei por trazer, assim, em termos de exemplificação, e foi por um acaso que efetivamente também não escolhi o Bill Viola e o Anish Kapoor, que o professor Joaquim Félix muito bem referiu e muito a propósito, o que me deixa particularmente feliz por esta coincidência, porque eu acho que é muito importante agora em termos, enfim, assim, mais de, digamos, de uma preocupação em termos da evangelização e da questão sim, de toda esta ligação à cultura contemporânea, que de facto a sensibilidade da Igreja esteja está muito, digamos hoje, com uma sensibilidade e com uma orientação e com diretriz neste sentido, de que este diálogo com os artistas contemporâneos é de facto verdadeiramente fulcral, porque é aí que se forma o caldo cultural, onde depois se decidem rotas de aproximação ou rotas de afastamento e de distância. E eu fico muito feliz por podermos dar, enfim, esta nota de confiança, digamos, em relação a muitas das práticas da arte contemporânea, porque, claro, que se nós nos pomos a questionar assim de um ponto de vista puramente confessional, provavelmente estes artistas não têm, digamos, como preocupação central definirem-se do ponto de vista religioso. Mas o que é certo é que a sua prática da arte, a sua criação, a sua criatividade, o seu imaginário e depois todo o seu testemunho em termos de vida e em termos de obra, de facto nos facultam estes sinais de aproximação que eu penso que são muito, muito edificantes. E eu penso que nós, de facto, perspectivando o problema de um ponto de vista de relação da Igreja com a cultura, da evangelização da cultura, da nova evangelização, a arte tem aqui um papel central. E ainda bem que a nível da nossa arquidiocese, a nível da Igreja em geral e particularmente, enfim, das pessoas que hoje estão nos órgãos decisórios, há muito esta sensibilidade, porque de outra maneira seria continuarmos uma lógica de incomunicação, de afastamento, e isso, quanto a mim, é muito prejudicial. Nesta mesma linha, se me permitem, e também nesta consonância, digamos, já reparamos que, em termos de espaços, os espaços religiosos, não me refiro propriamente só aos cristãos, foram talvez o local, o lugar, ou os lugares que mais concentração tiver do ponto de vista qualificado das obras de arte. Mas estamos a falar desde que levantamos pedras para assinalar, digamos, o sepultamento de alguém, ou de gravar cavernas, ou de fazer incisões em rochedos, ou em lápides, não é? E nós, por exemplo, na história do cristianismo, muito antes do aparecimento dos museus e das galerias, ou das coleções de pintura, se bem que depois há determinados momentos em que o palácio ou a casa daquela pessoa que tem mais posses e tem, portanto, um projeto mais de investimento a esse nível de valores, mas também se o faz é porque reconhece o valor. E claro, temos uma trajetória em que a nossa fé, o nosso essencial da mensagem, de alguma forma eu disse-o de uma forma poética, mas o nosso essencial
pode ser narrado através daquilo que produzimos e experimentamos em determinados espaços qualificados. Refiro-me aqui um pouco mais ao espaço da liturgia, pela ligação que tenho, não é? Mas não ver só nesta perspectiva exclusiva, não é? Aqui também foi salientado. Mas esse espaço hoje apresenta-se aberto, não obstante as tensões internas entre aquela sedimentação própria dos estratos das expressões culturais, há aquela expressão hoje da produção contemporânea. Sempre o foi, ao longo dos séculos, sempre uma linha de fogo. Uma linha de fundição. Portanto, queima. Não é algo que é assim de uma aceitação universalista. Se calhar é mais, como dizia o Dr. Carlos Moraes, relativamente a muitas expressões da arte kitsch. Mas essa arte não é aquela que promove estas questões de fundo, que nos levam ao essencial. E daí, digamos, esta abertura, esta tensão de manter-se numa certa abertura, inclusivamente aos artistas ditos que não são confessionais, porque muitas vezes no campo da essencialidade nós encontramos-nos todos, e é aquele que mais promove a paz, inclusivamente entre religiões e civilizações. É aquilo que mais diz o que é o humano antes de chegarmos a uma caracterização ulterior. Isso sim. O simples respeita toda a gente, o essencial respeita toda a gente. É uma coisa extraordinária. É verdade. Bem, acho que o nosso tempo também está a chegar ao fim. Se não houver mais nenhum aspecto que queiram ressaltar, se calhar passaria então a palavra ao Padre Luís Miguel, para também encerrarmos aqui o nosso momento de debate. Muito obrigado, espero que se tenham divertido tanto a partilhar as vossas reflexões e as vossas inquietações, como eu pude usufruir deste tempo que passámos juntos. Portanto, uma palavra de profundo agradecimento à professora Clarice Pessoa, ao professor Joaquim Félix e ao professor Carlos Moraes. E termino com o convite para nos voltarmos a encontrar na próxima semana, onde, pela mão do professor Alex Vilas Boas e Cátia Tuna, iremos refletir sobre o regressar à palavra. Muito obrigado a todos.